A Ucrânia alterou sua estratégia e passou a atacar diretamente a frota sombria da Rússia, focando nos petroleiros. Mas o problema é que até a Romênia, que é um país da OTAN, também foi afundada por um drone marítimo enviado pela Ucrânia. Hoje vamos dar uma olhada nesse assunto. Vamos ver agora. Levei um dia para fazer este vídeo. Agradeço se você se inscrever no canal. A Ucrânia tem atacado repetidamente a frota sombra da Rússia. O que é a frota sombra? Com as sanções severas do Ocidente contra a Rússia utiliza navios de terceiros para exportar petróleo. Assim, a Rússia manteve o comércio usando petroleiros da frota sombra. Se não tivesse conseguido fazer isso, a economia russa teria passado por grandes dificuldades. Até agora, sabe-se que o número de petroleiros pertencentes à frota sombra já ultrapassa 700 navios. Mais de metade da receita fiscal russa vem dos lucros das exportações de petróleo e gás das estatais de energia. É isso que a Ucrânia passou a atacar diretamente. Autoridades turcas informaram em 2 de dezembro que um petroleiro da Rússia para a Geórgia foi atacado no Mar Negro. A agência marítima da Turquia informou que o navio Mid-Volga 2, carregado com óleo de girassol e indo da Rússia para a Geórgia, relatou ataque a 148 quilômetros da costa turca. Todos os tripulantes estão em segurança. Na verdade, este não é o primeiro ataque desse tipo realizado pela Ucrânia. Em 28 de novembro, 2 petroleiros da Gâmbia, a caminho da Rússia, sofreram explosões e incêndios perto do Estreito de Bósforo, na Turquia. Naquele momento, não houve vítimas entre os tripulantes. A Ucrânia atua no Mar Negro para cortar recursos da Rússia. Parece que a estratégia da Ucrânia mudou. Não é a primeira vez que o país ataca navios russos com drones marítimos. A Ucrânia ataca continuamente desde o início da guerra. Mas, até então, esses ataques estavam principalmente limitados à região norte do Mar Negro. No entanto, ao observar a área onde o petroleiro foi afundado desta vez, parece que as forças ucranianas estão mirando e atacando os navios sombra russos em toda a extensão do Mar Negro. O presidente da Turquia, Erdogan, declarou na televisão que não tolera ataques que ameacem navegação, segurança, vidas e o meio ambiente em sua zona econômica exclusiva. Ele disse estar alertando todas as partes envolvidas, criticando indiretamente a Ucrânia. Georgiev, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, negou envolvimento no ataque e contestou a Turquia, dizendo que como o navio ia para a Geórgia, não faria sentido atacá-lo e que tudo foi manipulado pela Rússia. A situação piora. O presidente Putin disse que a Ucrânia atacou um petroleiro da frota sombra e ameaçou bloquear o acesso marítimo. Ao dizer isso, ele afirmou que irá bloquear completamente as águas da Ucrânia e também anunciou que tomará medidas contra os petroleiros dos países que apoiam a Ucrânia, sugerindo possíveis ações militares. É aqui que uma cena ainda mais chocante aparece. A Romênia, membro da OTAN, derrubou um drone naval ucraniano. É a primeira vez desde o início da guerra que um país da OTAN atinge um ativo militar da Ucrânia. As Forças Armadas da Romênia detectaram um veículo de superfície não tripulado se movendo em alta velocidade durante a vigilância da costa do Mar Negro e avaliaram que esse alvo estava se aproximando de um petroleiro nas proximidades. A Marinha da Romênia anunciou que destruiu esse drone. O lado romeno reconheceu que o alvo era um drone marítimo da Ucrânia, mas destacou que proteger embarcações civis é obrigação do direito marítimo internacional. Anunciaram que, mesmo em guerra, a liberdade de navegação dos navios mercantes deve ser garantida e que é responsabilidade deles lidar com riscos próximos às suas águas territoriais e zona econômica exclusiva. Essa declaração representa um peso considerável para a Ucrânia. Até agora, os drones marítimos da Ucrânia eram vistos como um meio de desempenhar o papel de aliados estratégicos para os países vizinhos. Mas, com a Romênia colocando um freio nisso, o campo de batalha parece estar mudando repentinamente para uma direção imprevisível. Dentro da OTAN, também estão surgindo diferenças de opinião entre os países que priorizam a segurança da logística civil e aqueles que defendem o aumento da pressão sobre a Rússia. Vários países estão atentos para ver que tipo de padrão a ação da Romênia estabelecerá para as futuras regras de operações marítimas. Em especial, os navios mercantes que atravessam o Mar Negro estão ajustando suas estratégias de navegação, considerando que a possibilidade de uma resposta militar aumentou após a ação da Romênia. Esse incidente está trazendo uma nova tensão para toda a estrutura de segurança marítima no futuro. A Ucrânia segue atacando instalações de petróleo russas. O consórcio do oleoduto do Cáspio relatou ataque de drones marítimos em Novorossiysk, principal porto de exportação no Mar Negro. Esse oleoduto é uma rota fundamental para exportar o petróleo do Cazaquistão para o exterior, passando pela Rússia.
O petróleo é processado aqui em grande escala. A Ucrânia segue atacando o local com drones. O Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão declarou que o ataque violou instalações civis protegidas pelo direito internacional. Ao mesmo tempo, o governo do Cazaquistão, como um estado soberano que tem mantido relações de cooperação tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, expressou publicamente seu desconforto com o impacto direto da guerra sobre a base econômica do país. A Ucrânia destacou que o alvo do ataque era claramente a base de operações de guerra da Rússia. A Ucrânia provavelmente seguirá atacando diretamente a cadeia de suprimentos de energia da Rússia. Já nos últimos meses, ataques com drones e outras ações vêm sendo realizados de forma constante. Esse método virou a forma mais eficaz de pressão da Ucrânia, permitindo atingir áreas profundas da Rússia. Especialmente as infraestruturas da Rússia, como refinarias de petróleo, oleodutos e depósitos, são a base do combustível militar e ativos essenciais para sustentar as finanças do país. Por isso, mesmo um único ataque pode abalar o sistema de abastecimento na linha de frente e expor a estrutura vulnerável, que leva até à instabilidade dos preços internos. A Ucrânia parece estar tomando uma decisão estratégica ao atacar exatamente esse ponto, maximizando o fardo econômico da Rússia e induzindo ao desgaste interno necessário para uma guerra prolongada. Mesmo em uma situação em que o apoio de alguns sistemas de armas ocidentais é limitado, os ataques à infraestrutura energética podem ser realizados de forma relativamente independente, garantindo assim a autonomia das operações. Apesar do reforço na defesa antiaérea e alerta, a Rússia não consegue proteger todas as instalações por causa do território extenso e infraestrutura dispersa. Considerando essas condições, a Ucrânia tem motivos suficientes para continuar com essa estratégia, que apresenta uma alta relação entre risco e benefício, e é provável que considere esse o meio mais direto de abalar a capacidade da Rússia de continuar a guerra. No entanto, o problema é que, ao atacar petroleiros e instalações de petróleo dessa forma, a Ucrânia está fazendo com que os custos de transporte marítimo de matérias-primas no Mar Negro aumentem rapidamente. Com a possibilidade de novos ataques sendo levantada, os prêmios de seguro de risco de guerra estão subindo dia após dia. A incerteza em toda a logística do Mar Negro também está aumentando, especialmente o Mar Negro, como uma rota de exportação crucial concentrando grãos, petróleo bruto e derivados de petróleo. Está aumentando a pressão sobre as companhias de navegação e seguradoras. Com a Venezuela e ataques da Ucrânia a navios petroleiros, o preço do petróleo sobe. O WTI subiu mais de 2% e quase atingiu $60, mas depois perdeu parte dos ganhos. O ponto principal do que está acontecendo agora é que não se trata de um incidente que termina apenas com o ataque a um navio petroleiro. O Mar Negro está cada vez mais perigoso, virando uma grande zona de pressão onde poder militar, interesses econômicos e diplomáticos dos países vizinhos colidem. A Rússia está reorganizando navios de vigilância e redes de bloqueio ao redor das águas da Península da Crimeia, expandindo assim a zona de controle de acesso ao mar. O problema é que a Rússia não tem poder naval para bloquear toda a costa da Ucrânia. Mesmo que usem a frota do Mar Negro para impor bloqueio, provavelmente serão atacados por mísseis guiados. Então, não se sabe se será efetivo. A Ucrânia aumentou drasticamente o alcance operacional e a capacidade de ataque de seus drones navais, usando dispositivos de navegação, motores de alta performance e sistemas de transmissão de vídeo fornecidos pelo Ocidente. Graças a isso, conseguiram expandir o alcance das operações além do norte do Mar Negro até as águas do sul. E para a Rússia, todo o Mar Negro deixou de ser uma zona segura. Em especial, o Mar Negro atualmente está se transformando em um espaço caótico, onde navios de guerra e mercantes de vários países, além de drones navais, operam simultaneamente. Os radares de vigilância de cada país estão se sobrepondo, o que atrasa a identificação de alvos. E, com o aumento da tensão militar, cresce rapidamente a possibilidade de erros de julgamento. Especialistas alertam que, nesse ambiente, até um sinal de aproximação mal interpretado pode gerar conflito entre países. Atualmente, Estados Unidos e Rússia estão realizando uma reunião de encerramento no local, na Ucrânia. Apesar de terem se encontrado a portas fechadas por mais de 5 horas, parece que não conseguiram encontrar um acordo. De acordo com uma reportagem da agência Reuters, Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca dos Estados Unidos, junto com Jared Kushner, genro do presidente Trump, visitou o Kremlin e teve uma reunião a portas fechadas de cerca de 5 horas com o presidente Putin. Não conseguiram nada com isso.
A Rússia concorda com alguns pontos, mas rejeita outros, afirmando que a crise na Ucrânia ainda não está perto de ser resolvida, que há muito a fazer e sem acordo sobre a disputa territorial. O fim dessa guerra mostrou a disposição não só da Ucrânia e da Rússia, mas também dos Estados Unidos e da Europa em negociar o fim do conflito. No entanto, como há uma grande diferença de opiniões sobre como dividir os territórios, espera-se que as negociações enfrentem dificuldades por um tempo. Por isso, a guerra não deve acabar logo e deve se prolongar por muito tempo. No momento, especialistas preveem que a guerra pode acabar em 2026, mas acho que ainda precisamos observar a situação por mais tempo. O que acham do que ocorre no Mar Negro? Comentem aqui. Encerrando o vídeo. Muito obrigado.